perfeita. Eu vou te dar um exemplo. Famílias que têm filhos homossexuais. Famílias cristãs que têm filhos homossexuais. Às vezes são líderes, às vezes são pastores, às vezes são famílias influentes na igreja. Essas famílias, às vezes não, elas frequentemente se sentem culpadas. Os pais acham, eu fiz alguma coisa, ou eu deixei de fazer alguma coisa, meu filho é gay. Porque ele ouve na igreja que se você for cristão e se a sua família for cristã e for funcional, seu filho é hétero. Essa matemática não dá espaço para vulnerabilidade. E quando isso não acontece, era uma família cristã, eles eram pessoas presentes e o filho diz eu sou bissexual, caramba, aquilo parece que, entre aspas, não deu certo. Nós falhamos, eles ficam massacrados pela culpa. E aí quando as outras famílias descobrem que essa família está nessa circunstância, há uma tendência delas se sentirem até superiores. Eu consegui fazer certo. Meu filho é hétero. Ele pode pecar qualquer pecado. Tá com 5 meninas ao mesmo tempo. Mas ele é hétero. Então, poxa, eu não fui tão... Mas aquele ali... Cara, o que acontece de exclusão dessas famílias é uma coisa de maluco. É muito comum a fofoca. Ninguém vai ajudar, ninguém pergunta nada, só começa a falar mal. E começa aquele a gente chama de pós-fético, né? Eu vi o pai viajava muito. Isso, aí a mãe começa a dar os diagnósticos. Realmente, eu reparei que... Isso é muito perigoso, cara, muito perigoso. E como é que vai ter comunidade assim, cara? Porque as pessoas começam a fazer propaganda de família perfeita, entendeu? Os eventos ficam essas coisas de marketing da família maravilhosa. E as pessoas ali que estão com essas circunstâncias tão doloridas para elas, né? Elas vão sendo esmagadas, ela não sente que é uma comunidade, está sentindo que é, tipo assim, é uma corrida para ver quem é que chega primeiro, né? Que chega melhor, que é mais capaz de realizar o sonho da família. Então, comunidade pressupõe esse olhar para a vulnerabilidade, né? As coisas não... É muito complexo. Por que alguém tem a atração que tem? É muito complexa essa pergunta. Muitas camadas, né? São muitas categorias e essa coisa de criar tabelas, diagnósticos, diagramas que explicam direto, isso aí, infelizmente, é muito comum, mas é fruto de uma visão superficial do problema. E você falando disso, assim, me remete à história ali, final da história de Pedro, né? Com Jesus ali, nos evangelhos, porque ele é um dos responsáveis por dar início, né, à comunidade, né? E ele seria o cara perfeito de esmagar essas pessoas, porque ele estava ali o tempo inteiro, não, eu nunca, cortando a orelha, indo pra cima, né, tomando a frente, declarando, andando sobre as águas e tal. E aí ele fala, não, eu vou morrer pra você. Esses caras aí podem negar, eu vou morrer. Exatamente. E aí Jesus fala, cara, hoje mesmo você vai negar eu 3 vezes. E o efeito que isso causava nos outros, né? Eu sou diferenciado. Paulo já dizia em 1 Timóteo 1, já dizia o contrário, né? Que ele foi salvo como exemplo. Porque Paulo pregava mais ou menos assim, ó, se Deus me salvou, mano... A gente prega o contrário. Ele fala assim, é claro que Deus me salvou. É claro que Deus. Eu sou hétero. Precisou de uma gota de sangue para me salvar. Não, foi só um pouquinho. Não foi tão difícil. Agora, aquele travesti ali, caramba. Que obra de Deus. Aquele é uma grande obra. A minha foi... Obrinha. Poxa, obrinha. A minha era... Mas eu preciso falar uma coisa mas, assim, que eu lembrei. Aí você pensar, esse cara nega 3 vezes. Sim. Jesus. Entendeu? Ele tava ali com Judas. Ele nega 3 vezes, claramente, escrachadamente. E esse cara é restaurado e começa essa comunidade. Agora eu fico imaginando ele ouvindo umas confissões de pecado. Os caras chegando e falando, cara, sabe o que eu fiz? Aí, dentro dele, ou verbalizado, era só isso. Exatamente. Cara, eu andei 3 anos com o cara e consegui negar ainda. Consegui negar tanto. Você tem fé, você nunca nem viu ele. Né? Agora, tem uma coisa que une comunidade, cara, que aí eu preciso falar. Que é a relação com o exterior. Eu acho que a gente vai muito por aí, que é a tal da guerra cultural. A guerra cultural, ela cria um senso de nós contra eles. Entendi. Né? Tem inimigo em comum. Tem inimigo em comum. Ontem, antes de ontem, eu estava na conferência Divinamente, né? Falando sobre... Era uma conferência sobre saúde mental e tal. E o Diogo, o pastor Diogo, lá de Salvador, ministrou e foi uma palavra tão boa. E aí ele enfatizou tanto isso de tipo... Deus nos criou para ser a sua imagem, sua semelhança. Então ele enfatizou muito essa questão de
A ideia do Senhor é que nós fôssemos um grande espelho, né? E que a imagem dele refletisse em nós e ele fosse conhecido, né? Sua glória fosse conhecida em toda a terra através de nós, né? E aí ele falando de Jesus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, daquele texto que fala que ele se esvaziou, e ele diz, então ele se esvazia do ser Deus para poder vir e caminhar como a imagem de Deus, né? A imagem do Deus invisível, no sentido de, eu não estou falando o que eu quero, sou Deus soberano, né? Faço sempre o que eu quero, mas agora aqui eu quero mostrar para vocês qual era o plano para vocês. Ser a imagem, e aí ele em obediência completa, né? E é isso, né? É confiando no Pai o plano. É verdade. Eu não venho com o meu plano, eu não vou vir aqui com a minha ideia de felicidade e eu dou conta. Eu vou mostrar para vocês o que vocês deveriam estar fazendo, né? Confiando completa. Na prática, cara, só que isso é difícil, por quê? Porque é uma notícia que para o espírito da nossa época não parece ser tão boa, entendeu? É uma pancada, né? Porque depende da visão que você tem de Cristo. Porque se para você ter Cristo, uau, tenho Cristo. É o tesouro. Não, se isso é Cristo, se ter Cristo é aquilo que realmente você entende a dimensão do que significa essa frase, eu tenho Cristo, que é o que fez Moisés abandonar o lugar de neto de Faraó, que Hebreus 11 diz, ele viu a Cristo. Por ele ver a Cristo, que o palácio... Ele considerou, inclusive o texto fala, desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Então não era só o palácio, era que ele sai de uma vida de pecado, prazerosa. É a pergunta que todo mundo que trabalha em sexualidade se faz. O que vai fazer com que alguém abandone uma coisa que gera prazer? Mais prazer ainda. Exatamente. Então, ele tem uma visão de Cristo. Ok. Então, na prática, é complicado, porque se a minha visão... Depende da minha visão de Cristo. A minha visão de Cristo é uma religião. Tem que ir pra igreja e eu viro crente. Vou trocar isso aqui pra uma religião. Não vai, entendeu? Porque não é uma experiência que... Caramba, os ídolos parecem muito parecidos, estão muito parecidos com Cristo. Se os ídolos estão parecidos com Cristo, assim, cara, tem uma coisa errada. E ali é mais barato? Exatamente, é isso mesmo. Ali parcela. Exatamente. Então, assim, se os ídolos não são ridículos, e o que faz o ídolo se tornar ridículo? A visão de Cristo. A visão de Cristo. Moisés teve um vislumbre do que era Cristo e a sua recompensa, que é o texto que se usa, que é a palavra que se usa, e os ídolos se tornam ridículos. Então, se na sua vida, para quem está nos ouvindo, parece, sabe, você governar e Cristo governar, parecem coisas muito semelhantes, só que aqui é mais barato, tem alguma coisa errada com relação à sua visão do que significa ter Cristo. Muito forte.